Nós já estamos no penúltimo arco de Bakemonogatari, a Cobra Nadeko, também conhecido como o arco com a abertura meme. Mas claro, ele não é só meme, é um arco bem interessante que trata de temas como inveja, autoestima e estagnação. Eu sou o Shirogane, já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito, e sem mais delongas, vamos por partes. Taca o pirulito pra fora e dá uma surra de palmole. O procedimento é muito simples. Nós começamos com Koyomi e Suruga indo até um templo juntos, onde encontram uma garota descendo as escadas correndo sem olhar duas vezes para a dupla. Koyomi foi ao templo para fazer um favor ao Shino, que pediu para ele colocar um talismã no altar. Koyomi se lembra que é quase aniversário de Hitage e estava pensando em como comemorar, e Suruga diz que ela é o tipo de garota que não gosta de festa e preferiria passar o dia com ele. Ele pergunta a Suruga sobre o braço e ela diz que de acordo com o Shino, ele estará completamente de volta ao normal quando ela estiver com seus 20 e poucos anos. A dupla chega ao templo e Koyomi vai colocar o talismã no altar, quando Suruga começa a ficar tonta e os dois resolvem almoçar, deixando Suruga para procurar um lugar para sentar, enquanto Koyomi vai colocar o talismã no altar, ainda com a garota de antes na cabeça, pois a achou familiar, mas não se lembra de onde ele pode conhecer uma garota tão mais nova. Ele coloca o talismã e vai ao encontro de Suruga, e a encontra olhando fixamente para uma árvore, meio pálida e abalada. Ele pergunta se ela quer deitar para descansar, mas ela diz que não é isso e manda ele olhar para a árvore. Pro choque de Koyomi, a árvore estava cheia de pedaços de cobras mutiladas pregadas no tronco, uma visão bem macabra e perturbadora. No dia seguinte, ele se encontra com Tsubasa depois da escola e os dois vão à biblioteca. Ele diz que está preocupado com seu futuro e decidiu estudar mais para poder entrar para a universidade. Tsubasa pergunta mais sobre o templo, que ele havia contado para ela sobre as cobras, mas não havia dito mais nada e ela ficou curiosa. Ele diz que ele e Suruga enterraram as cobras só por garantia, mas que quanto mais eles olhavam, mais corpos eles encontravam, então decidiram sair de lá e ir almoçar no parque próximo ao templo. Ele diz que tinha certeza que era algum tipo de ritual, mas não sabia de mais nada, e pergunta a Tsubasa se ela sabia algo sobre o templo. Ela diz que deve ter sido difícil olhar uma cena tão grotesca e que tudo que sabia era que aquele era o templo Kita Shirahebe, ou o templo da cobra branca do norte, que venerava um deus serpente, mas não sabia mais sobre o assunto. Koyomi acha tudo muito suspeito e diz que é melhor se consultar com o Shino, mas Tsubasa diz que não estava falando dele, ela estava falando de Suruga, que deve ter sido difícil para ela ver uma parada tão bizarra assim de repente. Ele diz que sim, que ela ficou bem abalada e passou mal, mas que logo ela melhorou e ele ficou feliz que não foi nada sério. Tsubasa pergunta se realmente é apropriado ele sair andando por aí agarrado com a correia de sua namorada, e Koyomi diz que não teve muita escolha, que foi ela que o agarrou e ele saiu andando por aí com ela. Tsubasa então trola ele fingindo que vai o beijar, mas logo se afasta e diz que ele é legal demais com todo mundo e que estava sendo um namorado problemático para Hitage, que ele deveria ter limites. Que está tudo bem ser amigo de outras garotas, mas que ele deveria deixar claro que Hitage era a única em seu coração, pois ninguém gosta de se sentir como segunda opção. Que se ela é importante para ele, então ele deveria saber como demonstrar o seu afeto e não deixar entender que ele tem interesse em outras mulheres. Koyomi não entende muito bem, mas leva o conselho pro coração. Ele pergunta onde Tsubasa planejava fazer faculdade, e ela diz que não planejava, que ela já estudou a vida inteira e planejava parar com os estudos após se formar no ensino médio e viajar pelo mundo. Ela então tem uma dor de cabeça repentina e vai embora, deixando Koyomi sozinha na biblioteca. Ele acaba vendo a garota do templo bisbilhotando a seção de magia e ocultismo da biblioteca, e após ela ir embora, ele vai checar o que ela estava olhando, e vê que o livro que ela acabara de devolver era sobre maldições relacionadas a cobras, então liga para Suruga e os dois voltam ao templo. Ele conta a Suruga que se lembrou de onde ele conhecia a garota, dizendo que ela provavelmente era Nadeko Sengoku, uma velha amiga de suas irmãs mais novas que ele não via há anos, e que ele queria que Suruga se aproximasse da garota, pois seria muito estranho ele, um velho conhecido que talvez ela tenha se esquecido, aleatoriamente se aproximar assim. Mas ela diz para ele se lembrar do que aconteceu da última vez que ela foi no templo, e o próprio Koyomi acaba subindo lá. Ele encontra Nadeko matando uma cobra e a interrompe, e nós temos um flashback de como eles se conheceram. Nadeko não tinha muitos amigos, e a irmã mais nova de Koyomi era sua única amiga próxima. Ela costumava brincar na residência Araragi, então consequentemente acabou conhecendo o próprio Koyomi e veio a enxergar como um irmão mais velho de consideração. Voltando ao presente, Koyomi leva Nadeko até sua casa para falar sobre o que diabo ela estava fazendo mutilando cobras em um templo no meio do nada. A rotina de comédia de dupla de Koyomi e Suruga quebra a tensão e deixa Nadeko mais relaxada, e ela resolve falar sobre o que estava fazendo. Ela tira a roupa e revela que seu corpo é coberto de cicatrizes em formato de escamas. Ela diz que não suporta mais olhar para o próprio corpo e implora por ajuda. Koyomi vai até o Shino, que diz que se trata de uma cobra constritora, um tipo de maldição nascida do rancor.
Nadeko foi amaldiçoada por uma amiga de escola, pois o menino que essa amiga gostava se declarou para Nadeko que o rejeitou, mas isso acabou deixando a amiga com ciúmes e ela acabou jogando uma praga, que acabou atraindo a cobra constritora. Nadeko leu em um livro que para quebrar a maldição ela precisava sacrificar cobras, mas a maldição só piorou depois dela começar o ritual. Oshino disse que ela estava correta, mas a maldição piorou pois ela fez o ritual errado e acabou enfurecendo o Deus Serpente. Koyomi volta para casa e diz que agora sabe como quebrar a maldição, eles precisam voltar ao templo e repetir o ritual, mas precisam fazer corretamente. Ele leva Suruga para ajudar com os preparativos, onde revela que se eles não quebrarem a maldição, Nadeko irá morrer, pois as cicatrizes são por causa de uma cobra invisível que está lentamente espremendo seu corpo igual uma sucuri, e que em breve a cobra irá subir até seu pescoço e o esmagará. Suruga questiona como algo assim sequer ocorreu e Koyomi diz que realmente não faz sentido. Uma maldição jogada por um completo amador não deveria ter nenhum efeito, mas o fato de Nadeko sacrificar cobras naquele templo específico acabou ativando a maldição. O templo não era um lugar sagrado, mas Shinobu acabou indo até aquela cidade, e por vampiros serem os reis de todas as aparições, muitas entidades acabaram se reunindo no templo, o que tornou ele praticamente um centro para maldições. É por isso que Suruga se sentiu tão mal quando entrou no templo, já que ela tem o demônio da chuva a possuindo. O trio vai até o templo e realiza um ritual correto, o que funciona e quebra a maldição. Porém, eles descobrem que Nadeko carregava duas maldições, a jogada pela amiga de Nadeko e a segunda jogada pelo menino que ela rejeitou. E mesmo que eles tenham quebrado a primeira, a segunda se intensificou e começou a atacar diretamente, a estrangulando. Sem pensar duas vezes, Koyomi imediatamente vai até Nadeko, que está praticamente com o pé na cova, e agarra a cobra com as mãos, arrancando fisicamente do corpo de Nadeko, o que faz a cobra atacar Koyomi. Ele luta com a cobra invisível, mas é rapidamente derrotado e salvo por Suruga. Koyomi manda Suruga largar, pois se eles não exterminarem a cobra, ela vai voltar para o garoto que jogou a maldição, mas Suruga implora para ele desistir, pois ele não está lá para salvar o menino que jogou a maldição. Ele está lá para salvar Nadeko, e ele já cumpriu a sua promessa. Ele não precisa salvar todo mundo. E enquanto eles discutiam, a cobra se vai. Koyomi se desculpa por preocupar Suruga tanto e aceita que não pode fazer nada para acabar com a maldição agora que a cobra escapou. Foi o preço a se pagar para salvar Nadeko, e ele não pode salvar todo mundo, ele não é um super-herói. E com Koyomi se lamentando pelo seu complexo de Messias e em como é difícil aceitar que algumas coisas estão fora do seu alcance, termina o quarto arco de Bakemonogatari, a Cobra Nadeko. A Cobra Nadeko, assim como o arco anterior, é um arco sobre amor não correspondido, inveja e rejeição, porém explorando outra perspectiva. Enquanto o anterior era sobre escapismo, sobre a raiva interior de Suruga e como ela odiava Koyomi, esse é sobre engolir os seus sentimentos, sobre a dificuldade de aceitar que algo está fora do seu alcance. Nadeko obviamente tem um amor não correspondido por Koyomi, sendo muito evidente tanto pelo jeito que ela fica toda tímida perto dele, pelo desejo de ter sua atenção e sobre como os flashbacks retratam a relação que eles tinham na infância. Pela perspectiva de Koyomi, nós vemos as coisas pelo que elas realmente eram. Nadeko era só uma amiga de sua irmã mais nova, eles se conheciam por acaso, eles nunca foram próximos. No ponto onde após a irmã de Koyomi mudar de escola, eles nunca mais se procuraram. Ele mal se lembrava dela e acreditava que ela mal se lembrava dele também. Porém, pela visão de Nadeko, nós vemos que a coisa significou muito mais para ela. Ela não via ele só como o irmão da minha amiga, ela o via como alguém muito mais próximo do que ele realmente era, já que ela praticamente não tinha amigos. Koyomi sempre foi um rapaz gentil, que gosta de ajudar os outros, e isso fazia Nadeko se sentir especial, mesmo que pela visão de Koyomi, ele estava agindo como age com todo mundo. A atitude meio retraída de Nadeko perto de Suruga e como ela recusa contato com as irmãs de Koyomi é um sinal muito claro de sua inveja. Ela inveja tanto as garotas que vivem com Koyomi quanto a amiga com quem ele pode brincar por aí sem filtros. Ela age em grande parte como o ideal da Yamato Nadeshiko. Yamato Nadeshiko é um ideal japonês de feminilidade. O termo descreve uma mulher japonesa que possui graça e beleza, uma presença digna e modesta que mistura fragilidade e força interior. Hoje em dia ele não é mais considerado um ideal a se alcançar, já que ele reforça ideais de submissão e aderência ao patriarcado, mas continua sendo um arquétipo popular em mangá e anime. Nadeko é apresentada como esse tipo de personagem, porém acima de tudo, ela é uma personagem estagnada. Ela tem um dos melhores desenvolvimentos de personagem da série lá pra frente, mas como ela é apresentada nesse arco inicial, é como uma figura estagnada. No meio da adolescência, ela é praticamente a mesma pessoa que Koyomi conheceu quando eles eram crianças, uma garota tímida e quieta. Outro tema desse arco é a passagem de tempo. Koyomi está estudando para a universidade, Tsubasa já decidiu que vai parar de estudar. Suruga já sabe que seu braço vai voltar ao normal e está pensando no que fazer quando isso acontecer, mas Nadeko não mudou nada em anos.
Ela ainda é a mesma não porque não consegue mudar, mas porque não quer mudar. Ela pergunta quanto Koyomi se lembra de suas infâncias e fica visivelmente decepcionada quando ele diz que mal se lembrava dela. Ela ainda chama a irmã de Koyomi pelo apelido de infância, ainda chama Koyomi de Oni-chan. Quando ela visita seu quarto, ela menciona que achava que ele ainda dividia o quarto com as irmãs, como se fosse normal você se lembrar do quarto de uma pessoa que você não vê há 6 anos. Quando ela diz que tem inveja das irmãs de Koyomi por terem um irmão, ela faz essa cara de psicopata. É muito óbvio que tem algo muito errado com Nadeko, mas isso só é explorado bem mais pra frente. Voltando ao tema de amor não correspondido, isso é parte do que causou sua maldição em primeiro lugar. O menino que sua amiga gostava se confessou pra Nadeko e foi rejeitado. Isso causou ódio tanto da amiga que ficou com inveja por atrair a atenção do menino, quanto do menino que foi rejeitado. A maldição de Nadeko é dita como algo agonizante, como se você estivesse sendo esmagado por uma sucuri lentamente destroçando seu corpo, mas Nadeko não demonstra nenhuma dor, ela esconde tudo para não preocupar os outros. Mesmo depois sendo revelado que ela tinha não só uma, mas 2 cobras a esmagando. Ela não gosta de pedir ajuda, ela quer resolver tudo sozinha. Ela mata incontáveis cobras e mutila seus corpos, as escortejando e pregando na árvore na esperança de quebrar sua maldição, mas é tudo inútil. Como o Shino diz, Nadeko é puramente uma vítima, ela não fez nada de errado, ela só deu azar. Não foi karma ou resultado de suas ações, foi só algo que aconteceu com ela. Porém, mesmo sendo uma vítima, Nadeko tenta resolver tudo sozinha, ela não conta para os outros até ser coagida, Koyomi praticamente força ela a aceitar sua ajuda. E isso amarra no outro grande tema desse arco, Koyomi e sua bondade. Koyomi é alguém bondoso por natureza, mas isso também o torna uma pessoa fraca. Não fraco em força física ou em moralidade, mas em força mental mesmo, ele cede muito fácil. Sua amizade com Suruga levanta questões sobre sua lealdade a Hitage. Como Hanekawa diz, é realmente apropriado ele sair por aí agarrado com outra garota enquanto ele já tem namorada? Pro Koyomi tanto faz. Suruga quis andar abraçada com ele e ele deixou. Mas isso só prova que ele não sabe estabelecer limites, ele não sabe dizer não. Tsubasa é uma das maiores questionadoras do anime, muito do seu papel é fazer Koyomi se questionar, fazer ele pensar 2 vezes nas coisas. Koyomi cede fácil a outras pessoas, mas isso não é certo, ele precisa aprender a ter prioridades, a cuidar primeiro de si mesmo, então de seus amados, e então se preocupar com terceiros se ele tiver tempo, isso é algo muito desafiador para ele. O Shino questiona sobre o mesmo assunto. Nesse ponto ele está tentando se afastar. Ele sabe que Koyomi o usa como rede de segurança quando precisa lidar com uma aparição. E o Shino não quer isso, ele não é esse tipo de pessoa. Ele questiona o que Koyomi vai fazer quando ele for embora. E Koyomi não sabe responder, porque ele não se envolve com aparições pois conhece o Shino. Ele se envolve de qualquer forma e por sorte conhece o Shino. Ele não se coloca em perigo, pois sabe que seu sangue de vampiro vai o proteger. Ele faria isso de uma forma ou de outra. Ele é uma pessoa autodestrutiva. Ele prioriza o bem-estar dos outros acima de si mesmo. Isso não é bom, mas ele não consegue ignorar alguém que precisa de ajuda. Ele não é esse tipo de pessoa. Esse arco tenta apresentar um compromisso entre a natureza de Koyomi e o que é prático na vida real. Se ele tiver que escolher entre Hitage e Suruga, quem ele vai escolher? Se ele tem que escolher salvar uma pessoa ou outra, quem ele vai salvar? O fim do arco exemplifica isso. Ele arranca a cobra fisicamente de Nadeko, o que faz a cobra o atacar. Ele sabe que não pode lutar com uma aparição sem se preparar antes, ele sabe que vai morrer, mas se ilude tentando racionalizar. Talvez eu possa rastrear pelo som, talvez eu possa prever seus movimentos. Ele continua lutando mesmo muito ferido, pois se a cobra ir embora, ela vai voltar para quem amaldiçoou Nadeko e provavelmente o matar. E ele quer proteger essa criança desconhecida que amaldiçoou Nadeko. Por sorte, Suruga não é Koyomi. Suruga é uma pessoa egoísta por natureza. Ela só se importa com quem ela ama. E como Koyomi é um amigo querido, ela o salva sem pensar 2 vezes. Ela o joga no chão e o mantém imobilizado, impedindo de atiçar a cobra novamente, permitindo que ela vá embora, pois Suruga não se importa nem um pouco com o menino que amaldiçoou Nadeko. Ela se importa com Koyomi e, portanto, irá o salvar ele querendo ou não. A amizade de Suruga e Koyomi é um dos pontos mais fortes da série. Ela é a melhor amiga dele pela série inteira, e esse arco mostra bem como é a dinâmica dos dois. Eles são bem desinibidos um com o outro, eles agem praticamente como um casal, que é o que leva Tsubasa a questionar a lealdade de Koyomi e Hitage. Como eu disse antes, ele não sabe impor limites e mesmo que isso não seja um grande problema com Suruga, já que Hitage a conhece e confia nela tanto quanto em Koyomi, nos faz questionar se Koyomi ser uma pessoa tão altruísta se traduz para ele ser necessariamente um bom namorado. Diferente do caranguejo de Hitage, que a possuiu pois a própria Hitage queria se livrar do peso do seu passado, de Mayoi, que se tornou um caracol perdido, pois mesmo depois de morta ainda queria achar sua mãe, ou de Suruga, que foi possuída pelo demônio da chuva porque queria fazer mal aos outros, Nadeko é a primeira pessoa que Koyomi ajuda que é puramente uma vítima. E por isso é um caso tão complicado para ele a um nível pessoal. É uma situação onde existe um agressor claro, mas mesmo assim Koyomi trata todos os envolvidos como vítimas. Ele quer salvar tanto Nadeko que foi afetada, tanto quanto aqueles que a amaldiçoaram.
E como Suruga diz, ele não pode salvar todo mundo, ele precisa escolher quem ele vai ajudar, pois nem sempre todo mundo pode ser ajudado. Enfim, a Cobra Nadeko é um arco meio morno. Ele introduz vários questionamentos e introduz Nadeko, que vai se tornar uma personagem muito importante mais pra frente. Porém, nesse arco em si, Nadeko não é uma personagem interessante. O anime tem um certo foreshadowing implicando que ela não é o que aparenta, mas isso não é explorado agora, só muito mais pra frente. Diferente dos arcos anteriores, que tem um payoff imediato. O arco é muito mais sobre Koyomi, dessa vez explorando o tipo de pessoa que ele é mais a fundo. Ele não é só uma boa pessoa, ele é uma pessoa altruísta ao ponto de ser autodestrutivo. São as pessoas em volta dele que precisam impor limites, pois se ele for deixado sozinho, ele não sabe seus próprios limites. Suruga, como eu já disse repetidamente no vídeo anterior, é a minha personagem favorita da série. Eu amo a relação dela com Koyomi e como eles agem como uma dupla de comédia em grande parte das interações. Eles agem como um casal, mas sua relação continua completamente platônica, já que Koyomi ama sua namorada e Suruga, bem, ela ama a namorada de Koyomi. Porém, mesmo com esse triângulo amoroso, eles são muito amigos e ambos querem o melhor para Hitage. Nesse arco, Suruga já superou seu ódio por Koyomi, e mesmo que ainda goste de Hitage, também superou a inveja extrema que ela tinha. E quando toda a animosidade é removida, o que sobra é uma amizade extremamente divertida de se assistir. Tsubasa também tem um papel bem importante nesses primeiros arcos, servindo como uma garota por quem Koyomi é fisicamente atraído, mas não tem interesse a nível sentimental. Ela, mesmo que não intencionalmente, testa o casal principal, ela tenta Koyomi e força ele a tentar ser um namorado melhor para Hitage. Enfim, a Cobra Nadeko pode não ser o arco mais divertido de se assistir, mas ele tem muito combustível para análise e serve seu propósito de explorar Koyomi e seu altruísmo. Além de ser o arco que inicia o distanciamento de Yoshino, que irá se concretizar no próximo arco. Enfim, por hoje é só. Dê um like e se inscreva no canal, e se possível compartilhe com alguém que tem interesse por essa franquia e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!